De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de hoje. E aí, estava mostrando ali a questão do nosso projeto. Quero que vocês entendam, vou repetir, quero que vocês entendam que a escrita desse projeto, ela é para que você comece a entender a escrita da documentação de um projeto. A documentação mínima como essa, você acaba sempre fazendo isso, e isso serve para que você entregue para um futuro desenvolvedor essa codificação. Quero que vocês imaginem o seguinte: você acabou de ser contratado numa empresa, você acabou de ser contratado, está entrando numa equipe de desenvolvimento, e aí chega para você a seguinte coisa: olha, tem aqui para a gente um software que a gente fez, uma aplicação que fizemos, que foi feita há um tempo atrás, que é uma lista de compra. Ela já foi feita, e aí o cliente quer atualizar ela, ele quer que essa lista de compra só aceita 10 itens, ele quer que aceite mais, aceite quantos itens a pessoa queira colocar. Aí você diz assim, que legal, eu posso fazer isso aí, foi feito em quê? Linguagem C. Perfeito, eu já trabalho com a linguagem C. Onde é que está o arquivo? Aí ele tem só o programa lá, o arquivo, o arquivo .c, feito ali, o algoritmo, e entrega isso para você. Interessante, né? Você pode entender aquilo dali? Pode. Esse programa é pequeno, você entende. Mas e se ele te entregasse junto com esse arquivo, bem aí, ele entregasse uma documentação como esse projeto, dizendo qual é a problemática, o que o cliente pediu inicialmente que era a problemática, te mostrando até mesmo o que o desenvolvedor disse que poderia ser para o futuro. Ou seja, ele está ali explicando a vida completa de como aquele software foi feito. Então isso vai te ajudar bastante, né? Você tem todos os códigos, as imagens, tem tudo ali, já o demonstrativo. Se por acaso ele tiver algum problema, ele perceber que tem algum erro lógico, algum problema lógico ali, algum possível reparo, vai estar lá nas possibilidades. Do tipo, organizar a questão lógica na estrutura das funções do programa. Aí você vai entender, opa, ele deixou um probleminha aqui para ser resolvido. Então você já sabe, você entende. Você não participou da criação daquele programa, mas você com esse histórico desse programa, você entende. Então a documentação ela serve não somente para o cliente, mas serve para você que vai assumir um novo desenvolvimento dentro de um projeto que já criado, você dar continuidade. Imagine você cair de paraquedas num projeto grandioso como estamos começando a fazer agora o sistema operacional Windows 12. E aí? Tu nunca viu o código do Windows, você nunca mexeu com ele. É interessante ter ali um manual mostrando o que já foi feito, o que já foi passado ali. E aí essa documentação ela serve para isso. Isso é o início dessa escrita e vamos manter isso como hábito, porque na minha vida como desenvolvedor, eu já participei de diversos projetos que quando eu pergunto onde está a documentação, não existe documentação. Você pega um projeto ali em andamento, está só o código, e aí você que tem que ler o código, entenda como funciona, e aí você leva tipo um mês inteiro só tentando entender a lógica interna daquele programa, como foi a escrita, entendendo o que cada função está chamando, o que cada parte, cada arquivo está chamando ali. Você passa um tempo, perde-se um tempo precioso, coisa de um mês em cima, dependendo do projeto, você fica ali procurando entender esse documento. Se tivesse a documentação mesmo, o passo a passo, era um dia você entenderia ele todo. Então façam isso, gente, façam isso. Comecem a criar essa documentação e, no mínimo, dentro dos seus arquivos, tente sempre manter aquele comentário. Você está fazendo alguma coisa que você achou interessante, é uma novidade, coloca ali, // e comente, aqui vai ser feito a lógica de tal coisa. Faça isso. Bora retornar aqui para o nosso slide e ver a última parte, nossa última parte da entrega desse nosso projeto. A gente percebeu que o projeto, para ser entregue, a gente tem que entregar também o código. Então tá ali, eu posso entregar, após ele gerado, ele compilado, ele vai gerar até aquele executável, o nosso TXT, o projeto o nosso binário. Eu posso entregar tudo isso. Principalmente, gente, tem que entregar esses dois aqui, ó. Nesse meu projeto, esses dois aqui tem que ser entregue. Que é essa escrita, o nosso Word, e o projeto C, que é o código, o algoritmo. Então quer dizer que eu vou entregar para o meu professor. Por isso que eu falei assim, olha, o professor mediador vai receber esse projeto bem aí. E aí você imprime,
você escreve e entrega para ele. Mas seria interessante até se ele recebesse de outras formas digitais. Somos na informática, por que não, né? Receber essa forma digital, porque assim você pode enviar para ele o código. Porque se vocês abrirem ali, eu recebi o papel, eu vou ser obrigado a abrir o meu compilador, reescrever o código todinho dentro daquele meu compilador, e aí sim eu executá-lo. Já se a pessoa me entrega esse arquivo bem, o projeto.c, basta eu ter um compilador de linguagem C dentro do meu programa, dentro do meu computador, dentro do meu celular, e aí clicar 2 vezes nele e já vai executar. Então é interessante que o professor receba também desse modo aí. Converse com ele como você vai enviar isso, se ele vai te repassar por e-mail e tudo mais, ou se ele aceita somente a papelada. Eu acho interessante você também mandar a forma digital para ele, para que ele deixe isso guardado desse modo. Tudo bem? Outra coisa, essa nossa pasta aí, esse nosso projeto, ele está dentro do GitHub, está na aula de hoje, vocês vão encontrar ali a aula 23/9, vocês vão encontrar esse projeto também fazendo parte ali. É claro, eu só sempre retiro esse executável e o .o de dentro da pasta do GitHub. Por quê? Porque isso pode ser que algum de vocês, ao baixarem tal arquivo, o teu computador acredite que o .o ou .exe seja algum código malicioso e dá um alerta. Eu já expliquei isso lá no comecinho das nossas aulas de linguagem C, que algumas vezes certos antivírus olham esses arquivos de forma negativa, apesar de não ter nada errado nele, mas eles olham de forma negativa e dão alertas ali de vírus e até apagam. Um que eu já disse até que quem utilizar esse antivírus poderia ter essa problemática na criação dos seus projetos é o Avira. O Avira ele é danado de toda vez que você vai executar no compilador, esse teu código, mesmo não tendo nada, seja só um hello world, ele às vezes dá erro na compilação, porque ele deleta o .o e o .exe do seu arquivo. Então aí dá esse erro e ele sempre fica dando esse alerta de vírus. Mas esse nosso arquivo está lá no GitHub, gente. Bora voltar para o nosso tema avançado, que é justamente a parte de mover arquivos. Vamos entender um pouquinho sobre mover arquivos. A gente começou a falar um pouco ontem sobre a parte de busca interna de dados dentro de um arquivo. A gente viu que a gente pode buscar dentro de um registro escrito num arquivo externo. Nós entendemos isso. E aí chegou o momento da gente ver agora como eu posso movimentar o meu arquivo. Hildo, para que serve eu movimentar esse arquivo? De que vai me adiantar? Eu posso simplesmente ir lá e recortar e colocar ele em outro lugar, não posso? Pode, mas imagine que esse arquivo que está sendo gerado está sendo lá no servidor. Você vai utilizar a interface? Servidores normalmente não têm interface, é tudo por linha de código. E aí, por esse motivo que a gente utiliza essas funções como a rewind, que é justamente a função para fazer essa movimentação de um arquivo. É mais uma daquelas funções que é bem provável que você vá utilizar só quando você estiver trabalhando realmente em uma empresa. Então, eu quero que vocês entendam que ela existe, eu quero que vocês vejam a função dela, como ela age, para que futuramente você está na empresa. Imagina só, você está na empresa e aí você está fazendo o backup diário. E aí o seu chefe diz o seguinte, olha, nós já temos o script do backup diário aqui. Todo dia é feito um backup, mas ele é guardado, esse arquivo é guardado na mesma máquina. E backup na mesma máquina está errado, porque isso aí é uma proteção se caso a máquina for corrompida, for atacada, se a máquina queimar, para a gente não perder os nossos arquivos. Então, o interessante de um backup é que ele não seja feito na mesma máquina, ou pelo menos no mesmo disco daquela máquina. E aí queremos que você vá lá no nosso script e modifique o local de salvamento após estar gravado o arquivo dentro daquela máquina. Eu quero que você mova o arquivo para esse outro disco. Só isso que eu quero. Aí você fica agoniado. Eita, nunca me ensinaram isso. Nunca falaram. Eu acho que nem existe esse negócio. Será que não? Aí você lembra do Hildo falando, olha, a função rewind, ela serve justamente para mover. Ah, então é só eu chamar uma função como essa, a função rewind, que eu posso mover esse arquivo. Então eu deixo o arquivo sendo gerado de backup do modo que já está lá, o nosso script,
e aí eu só adiciono no final do meu script o rewind para fazer a modificação para onde eu quero levar esse meu arquivo. Bora entender um pouquinho mais sobre ela. Além disso, eu também tenho que entender a função remove, porque imagine se eu for deixar todo dia aquele backup naquela máquina. Se eu deixar todo dia aquele backup naquela máquina, mover para o outro disco, mas eu deixar naquela máquina, o que vai acontecer? Aquela máquina vai acabar enchendo. E aí nós temos o remove, que é para apagar de forma automática, é uma função para apagar. Então ela permite, além de permitir manipular, a gente entende a manipulação na linguagem C, a gente pode apagar também disco utilizando a função remove. Basta você chamá-la, remove, e apontar qual o arquivo que você quer apagar. Diferente das funções vistas até aqui, esta função recebe o caminho e nome do arquivo a ser excluído, e não um ponteiro para a file. Como retorno, temos um valor inteiro, o qual será o 0 se o arquivo for excluído com sucesso. Então você coloca justamente o endereço do qual arquivo, você não precisa nesse caso aqui necessariamente do ponteiro, então você coloca o endereço. Nessa chamativa a gente vê que está chamando um ponteiro, porque o endereço está armazenado dentro desse ponteiro. Mas eu não preciso chamar o ponteiro, só preciso chamar o endereço. Então vamos ver aqui nesse nosso exemplo como eu apago um arquivo. Eu quero que apague tal arquivo. Eu iniciei o programa, comecei ali criando uma variável status do tipo inteiro, e nessa variável eu vou receber, vocês lembram que eu falei, ele tem que responder dentro dessa variável, ele retorna, porque ela é inteiro, ele retorna um valor, o valor 0. O valor 0 é o desligado, o valor que mostra que não existe mais aquele arquivo. Se te voltar um diferente de 0, quer dizer que foi encontrado alguma coisa. Então existe o arquivo. Então o que está acontecendo ali? Status, a nossa variável, vai receber a nossa função remove e o nome do arquivo. Ei, Hildo, tu disse que tinha que colocar o endereço. Esse é o endereço. Eu não falei que o arquivo, até agora, nesse momento, todo arquivo que a gente está criando fica do lado do nosso arquivo principal, que é esse daí que está em tela. Então o endereço é esse. Mas e se o meu salvamento fosse em outro lugar? Tipo, eu falei que poderia estar em um outro HD, poderia estar em uma outra máquina. Se eu quisesse apagar esse arquivo da outra máquina, eu fiz o backup diário, aí eu percebi, não era esse backup aqui não, eu queria apagar o backup que está lá, porque eu fiz umas modificações, e aí eu fazer um novo backup. E agora, como é que eu apago aquele backup que está lá dentro do HD? Você coloca aqui o endereço completo da outra máquina. Digamos que ela esteja na rede, então você vai colocar lá // o endereço da outra máquina, que seria o IP dela, 192, 168, algo desse tipo, mostrando qual é o endereço daquela máquina. Não, ela está aqui em outra pasta dentro desse meu computador, então você vai colocar o endereço dessa pasta. Lembra que eu até mostrei isso na nossa aula aqui? Eu colocaria algo como C, // arquivo de programa, mostrando onde estaria aquele novo arquivo. Quando eu chamo a remove e mando apagar desse jeito, ele vai deletar aquele arquivo. Ao deletar aquele arquivo, ele vai retornar um inteiro, que no caso aí, quando ele deletou, ele retorna o 0. O status vai receber o valor 0. E aí vem nossa condição. Se o status for diferente de 0, então houve um erro na remoção. Isso é só um teste, que a gente tem que começar a se acostumar a fazer esses testes para ver se as nossas funções estão funcionando. Mas está tudo funcionando. Eu vi o Francisco Michael está perguntando para mim, ele fica nos arquivos. Francisco, complemente aí que eu não entendi o que você está querendo não. Eu só estou vendo aqui, ele fica nos arquivos. Complemente aí, mande aí o resto da pergunta, mande a pergunta mais bem explicada aí que eu já volto aí e te respondo. E então, voltando aqui para a nossa função remove, a gente faz o teste para ver se foi apagado, se foi diferente de 0, então aí sim ele passa direto. Aí vai cair no else, que é o nosso print, dizendo arquivo removido com sucesso. E aí ele foi removido e deletado. Então, desse jeito aí, professor, acho que essa mensagem só aí, arquivo removido com sucesso, isso não me garante, é pouco, é muito seco isso. Aí depende do conhecimento de você e do uso de vocês. A gente já vimos aqui funções que fazem leitura
Então eu posso aqui, abaixo, depois desse else aí, arquivo removido com sucesso, além desse arquivo removido com sucesso, eu poderia mandar fazer uma leitura no meu disco. Ele faria uma leitura no disco mostrando os arquivos que estão ali. Eu poderia mandar fazer uma leitura comparando se o arquivo do dia estava ali. Se ele foi encontrado, mostrasse ali. Se ele não fosse, ele também mostrasse ali que não foi encontrado tal arquivo. Então depende de você, o que você quer ali realmente. Para a gente simplificar, que eu estou deixando aqui só o foi sucesso, foi remoção feita com sucesso, ou não. Então é que é o básico. Professor, o que eu posso, nesse caso aí, essa função de remoção? Se a gente for pensar, vamos pensar num programa bem maior, digamos que aquele da lista de compras que a gente fez agora há pouco, o da lista de compras. Imagine só se você alterou aquele arquivo, onde eu posso gerar vários arquivos de lista. A lista de outubro, lista de setembro, eu posso fazer várias listas. Lista do supermercado, eu saio nomeando ela, criando aquele arquivo com esse novo nome, mas aí chega um momento que eu queria apagar essas listas. Como é que eu apago? Você vai apagar com essa função aí, a remove. Você pode deletar ela com a função remove. Tá? Então você pode utilizar desse modo. E aí eu faria o quê? Eu levaria essa função para um arquivo externo, um arquivo à parte. E aí eu teríamos um menu. Nesse menu inicial, naquela lista de compra, teria algo como um item, remover arquivos. Quando eu selecionasse remover o arquivo, ele iria me mostrar os arquivos, cada um nomeado ali, numerado por um índice, arquivo 1, 2, 3, 4, e aí eu deletaria pela numeração que eu escolhesse. Olha aí, dá para implementar isso, dá para refinar isso, mas isso é futuro, eu quero que vocês entendam que isso é possível. Pessoal, a linguagem C, para a grande maioria de vocês aí, a grande maioria de nós aqui, ela vai servir principalmente quando vocês estiverem trabalhando com servidores. Quando você estiver trabalhando diretamente com questão de servidores. E isso é muito comum. É muito comum a gente trabalhar com tais arquivos. Ah, eu preciso de um script para criar backup. Eu preciso de um script para escanear a minha máquina. Eu preciso de um script, um algoritmo que faça uma leitura e busque todos os usuários que acessaram a minha máquina de tal data por dia. Ou seja, um log de acesso. Então, diariamente isso pode ser feito. Então, é a área que a gente mais trabalha com a linguagem C, mais com essas funções, é justamente dentro de servidores. E é bem provável que muitos de vocês um dia vão trabalhar com isso. Ah, existe uma pequena parcela que poderá ir para o mundo de jogos, porque jogos é algo bem avançado, e pensando em jogos com a linguagem C, porque um jogo na linguagem C não é um jogo para dispositivo móvel, onde o Brasil é top aí na criação de jogos para dispositivo móvel. Mas são jogos para consoles, jogos para computador. Aí é coisa de equipe, é coisa mesmo grande. E aí pode ser que poucos de vocês aí entrem nesse mundo. Ah, meu sonho um dia é trabalhar dentro da Rockstar. Meu sonho é um dia trabalhar com a Nintendo. Aí sim, você vai utilizar esse tipo de função com a linguagem C lá mesmo com essa equipe. Tá? Mas aí são pouquíssimos que vão usar. Por isso que eu quero apontar essas funções para o que normalmente vai cair na nossa vida. O que normalmente vai ter diante de vocês. Chegou um novo provedor de internet na sua cidade? Chegou. Eles têm servidor, gente. Eles têm um servidor ali no local, com certeza, para manter tabela de clientes, tabela de velocidade, os nós de rede ali daquela cidade, manter o fluxo de dados. Ele tem um servidor para manter tudo isso, ele tem ali isso. E eles necessitam de alguém para fazer essa manutenção. Eles precisam de alguém ali para trabalhar com tal coisa. E pode ter certeza que seremos nós ali que vamos estar diante disso. Também é possível fazer a leitura e escritas formatadas com as funções fscanf, a fscanf, que a gente já viu aqui, eu falei um pouquinho sobre ela, a fscanf e tanto a fprint. Então a fscanf e a fprint, no caso fscanf, eu passando os parâmetros iniciais, como já foi mostrado anteriormente, e a fprint também passando esses parâmetros, onde a fscanf vai ler o que você digitou e guardar dentro do arquivo. E a fprint vai ler o arquivo e vai trazer para a tela.
Então, nesse código aqui, é algo que está acontecendo dessa forma. Vamos ver aqui o que está acontecendo nesse nosso código aqui. Eu tenho aquele código básico ali, onde eu crio o meu ponteiro, onde eu crio um vetor com 50 posições. Esse aqui é bem próximo daquele que a gente fez no nosso projeto agora há pouco. É aberto um arquivo, eu dei esse arquivo o nome de nomes.txt, dei a permissão dele de W, ou seja, de escrita, e aí eu faço a escrita desses nomes, ou seja, são 10 nomes ali, a gente vê no laço na linha 6, 10 nomes que estão sendo preenchidos. Pessoal, esses 10 nomes sendo preenchidos, eles estão sendo guardados ali dentro do arquivo UFP, estão sendo escritos automaticamente ali, o Get está escrevendo, levando para dentro do nosso o nosso vetor, e esse vetor está sendo guardado direto lá no arquivo nomes.txt. E na linha 9, onde eu estou utilizando o fprint, o fprintf, ele está chamando diretamente do nosso arquivo. Perceba que ele chamou o arquivo UFP, ele chamou lá pelo ponteiro UFP, ou seja, ele chamou o nosso arquivo nomes.txt, e aí ele está complementando com a tela o nome de cada um, que está escrito lá dentro do nosso arquivo. Então ele sai complementando ali, mostrando o que está escrito. Então o que vocês estão vendo em tela ali, cada um dos nomes que está sendo escrito em tela, eles ficaram guardados lá dentro do nosso arquivo e pode ser lido pela função fprint. Bora ver aqui no caso da execução. Olha só, vocês perceberem como o que está dentro do arquivo é o que está representado em tela. Então, ele fica guardado cada um. E vejam o seguinte, o que está sendo levado lá, sendo escrito dentro do nosso arquivo, é justamente o que eu estou passando aqui pela minha função fprint. Então, ele fica guardado bonitinho lá, item a item. E desse jeito, o que você quiser guardar, basta chamar o fprint e fazer ali a leitura do jeito que você quiser. Principais funções de manipulação de arquivos de biblioteca stdio.h. Pessoal, eu trouxe esse arquivo, ficou até meio pequenininho aí, tentei aumentar o máximo possível e pegar as funções principais que tem. A gente passou por várias delas aqui, a gente viu o uso de cada uma delas, então eu quis unir todas elas em um só arquivo para vocês poderem lembrar. Essa página bem aqui, essa tabelinha, é nela que vocês futuramente, vocês estão lá trabalhando na empresa, aí chega o teu patrão e diz o seguinte: ei, eu queria que você criasse aqui, um log de sistema, que nesse log de sistema, a gente já tem um script de log de sistema, eu queria que fosse guardado dentro de um TXT. Aí você fica na dúvida, eita, qual será a função mesmo que o Hildo ensinou, que era para escrever, para criar um arquivo novo? Aí você vai lá, tem a fopen, abrir o arquivo, ele abre o arquivo. Se a open é para abrir, então a close deve existir, está ali, fclose, fechar o arquivo, que garante a transferência do buffer, ou seja, ele só fecha depois do que o que está dentro da nossa memória, o nosso buffer, esteja gravado dentro do arquivo. E aí tem outras que até a gente não viu aqui, a gente não utilizou, como no caso a flush, que descarrega o buffer. Ou seja, eu quero limpar a memória, quero deixar o meu computador mais rápido, tem aí a flush. A flush, para vocês terem uma ideia, a gente não usou ela aqui, porque é inexpressivo a gente limpar a memória fazendo um programa como aquele de lista de compras. Mas no dia que vocês estiverem criando um jogo para um celular, um aplicativo para celular, onde a memória ali é bem restrita, o uso é bem restrito, você precisa deixar o máximo de memória livre para o uso do sistema operacional daquele celular, você vai, sem dúvida nenhuma, utilizar o flush. Imagina só, a pessoa foi na primeira fase do jogo, enfrentou todos os inimigos, enfrentou o chefão final, e quando você enfrenta esses inimigos, são carregados o quê? Os dados daquele inimigo, as variáveis, vetores que correspondem àquele inimigo. Aí você passa para a segunda fase. Vocês já perceberam que quando você vai passar de fase, sempre tem aquela telazinha de loading? Vocês acham o que está acontecendo ali quando é aquela tela de loading? Ele está carregando a nova. É só carregando? Será que ele está indo só para a nova fase?
puxando as imagens, o background daquela nova fase? Não. Ele está chamando também a função fFlush para limpar o buffer. Aquilo que você utilizou, você chamou na primeira fase, o chefão, a quanto de vida, os pontos de vida do chefão, quanto de ataque ele tinha, a constituição dele, tudo aquilo deverá agora ser eliminado da memória, o buffer. Porque não tem motivação dele estar ali. O chefão foi eliminado e ele já era. Você não precisa mais dele. Então por que eu vou guardar isso dentro da memória? E aí é o momento de encerrar aquele espaço ali de memória, apagar os itens, chamando a função o fFlush. Então o fFlush, ele tira tudo isso. O Nazaré está pedindo aqui para me falar. A primeira aula inteira, gente, foi sobre o trabalho. Eu falei inteiramente sobre o trabalho aqui, gente. Vocês estão perguntando aí sobre o trabalho que eu passei. Primeira aula, eu expliquei. Ontem, eu mostrei o projeto inteiro para vocês. A nossa primeira parte da nossa aula aqui foi inteira mostrando o projeto. Para quem aqui, eu acho que vocês chegaram um pouquinho atrasado aí. Vocês devem estar chegando agora entrando, perderam a primeira parte da nossa aula inteira, que foi, de novo, eu mostrando um projeto, só que agora um novo projeto. Eu mostrando um outro produto, um outro software. A aula de ontem tinha um software. Vou pedir para vocês aí de Nazaré, vai lá no GitHub, gente. Lá no GitHub, na aula de ontem, dia 22, na aula de hoje, dia 23, em cada uma delas tem lá um projeto respondido. São projetos diferentes, feito na aula de ontem e um na aula de hoje. Lá tem um exemplo completo. Dá uma lida nele, tem um passo a passo, vocês vão entender, vai ser show. Vai utilizar aí, vocês vão utilizar realmente na escrita do projeto de vocês. Tudo bem? Bora voltar aqui para o nosso assunto aqui, as nossas funções. Então aí no caso o fFlush é uma delas, gente, de apagar toda a questão da memória, limpar a memória. E aí tem a fscanf que a gente utilizou, fprint, fget, tem várias outras aí, read, a write, que é a transferência de bloco. A gente utilizou praticamente todas elas. Eu acredito que das únicas que a gente não utilizou foi a flush, não precisamos, porque utilizamos pouco de memória, então achei desnecessário. E a ftel, que é a de posição do ponteiro, mudar a posição, ou seja, retornar à posição que o ponteiro está. Também achei inexpressivo e não interessante utilizar nesse momento. Por quê? Porque a gente está utilizando normalmente um só ponteiro para um só arquivo. Isso aqui serve se você estiver utilizando, digamos, aquela lista, nossa lista de compra. A lista de compra teria, digamos, se você criou 10 arquivos de lista. Os 10 arquivos de lista, eles geraram 10 ponteiros diferentes. E aí você quisesse retornar a posição de um daqueles ponteiros. Serviria para isso, para você organizar a condição de vários arquivos. Então, para esse nosso caso aqui, não precisamos mexer com isso. Então tá aí, principalmente essa nossa tabelinha. Lembrem, no dia que vocês começarem a trabalhar em uma empresa que trabalha com servidores, que mexe com servidores, criando script, lembra desse arquivo bem aqui, ele vai ajudar vocês. Essas funções, apesar de elas estarem dentro da biblioteca stdio da nossa linguagem C, mas existem diversas outras linguagens, como no caso até a Java, que utiliza essas mesmas funções. Então isso aqui vai te ajudar muito no futuro. Lembrar também dos modos de abertura, isso aqui eu já cheguei a falar um pouco para vocês, principalmente o R e o W, que o R, lembrar lá na abertura do nosso projeto, o nosso arquivo TXT, se eu chamo o R, é leitura, o W seria justamente a escrita. Então, cada um tem um tipo ali de uso dentro daquele nosso arquivo. Existem vários outros, o R+, o W+, se eu quiser adicionar, existem vários outros ali, mas principalmente nesse exato momento o que a gente necessitava era somente do R e do W. Tanto que a gente mexeu um pouco com a escrita de binários, mas ainda vou preparar um material aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais, principalmente com atividades em cima disso. Agora que já sabemos criar um arquivo, escrever nesse arquivo e ler este arquivo, vamos partir para algo mais complexo. Vamos agilizar, vamos aumentar o nível aqui da dificuldade. Vamos criar um algoritmo que guarde um texto nosso escrito na tela e isso seja feito com funções. Então teremos o programa principal e uma função de escrita e outra de leitura. Ou seja, vamos começar a separar os nossos módulos. A gente já entendeu que existem momentos que você vai
criar o arquivo, o TXT. Aí você pode chamar para montar o arquivo TXT, ou seja, inserir dados dentro desse arquivo TXT. Existirá momentos que você vai querer fazer uma busca, utilizar fseek, buscar dentro daquele arquivo, dentro daquele TXT. E existem momentos também que você pode querer deletar aquele arquivo. Isso sem dizer que eu possa modificar, mover o meu arquivo de um lado para outro. Mas só aí a gente percebe que já existem módulos que devem ser trabalhados dentro do nosso programa. E a gente tem que entender que um programa maior, um programa como esse da lista de compra, que pode gerar vários arquivos de lista de compra, a lista de outubro, lista de setembro, lista de agosto, tem vários deles, a função de edição, a função de busca, eu terei que apontar para aquele arquivo. Então eu tenho que ter um módulo e não para cada arquivo eu ter um só algoritmo para uso daquele arquivo. Mas eu faço uma função de forma geral, um módulo inteiro que vai buscar, vai trabalhar com qualquer que seja o arquivo. Então bora entender aqui como é que seria essa escrita e leitura usando numa função, utilizando isso na função. Então nós teremos um programa principal. Nesse programa principal aqui, a gente vê o que está acontecendo nesse programa principal aqui. A gente tem inicialmente ali, primeira linha, eu chamei uma função, estou chamando por uma função. Estou separando a primeira função, uma função escrever, porque eu vou chamar esse arquivo, e nesse arquivo vai ter essa função escrever, e dentro dela vai ter o quê? A abertura do arquivo. Vocês estão vendo ali o file, asterisco file, ou seja, eu criei um nosso ponteiro e chamei esse ponteiro de file do tipo file e mandei abrir e dei o potencial para escrita, o W. Por quê? Não vamos mexer escrevendo, essa aqui vai ser a função de escrita, então eu estou dando permissão W para ele, escrita. Então eu chamo o arquivo, dou permissão de escrita quando essa função for chamada, e ali na linha 7 o que me acontece? Vai ser mostrado em tela, digite um texto e pressione Enter para finalizar. A pessoa vai digitar a letrinha, vai digitar a palavra, vai digitar um texto, e esse texto acaba sendo recolhido ali pelo Scanf, acaba sendo recolhido. É feita ali ainda aquela comparação, se a letra é diferente da finalização, ou seja, eu preciso do Enter. O WN não é quando a gente aperta o Enter do nosso teclado, então eu só saio ali quando a pessoa apertar Enter. A pessoa sai digitando e ela quer terminar a frase dela, quer terminar a palavra, quer terminar o que seja o texto que ela está fazendo, tem que clicar no Enter. E aí sai. E aí a gente cai na linha 14, onde eu estou fechando o arquivo. Como sempre eu falei que tem que haver o fechamento dele. Após isso, vem ali na linha 15 uma possibilidade, um else, esse erro ao abrir o arquivo. Se não aconteceu isso, é porque deu o erro ao abrir o arquivo. Mas se aconteceu, se tudo deu correto, o arquivo vai ser fechado e eu saio tranquilamente ali. Eu crio também uma função para leitura. Já criei uma, vocês percebem que eu estou dividindo o meu arquivo. Eu crio uma outra agora, que é uma de leitura. Eu posso colocar de escrita e de leitura no mesmo arquivo? Pode, mas não é interessante. É interessante a gente dividir os módulos. Não é à toa que estamos pensando em divisão para melhorar, otimizar o nosso programa. E aí eu criei uma função chamada ler. Nessa função ler, eu abri ali criei um vetor F do tipo caractere, pronto ali para receber, que é justamente o parâmetro que eu vou estar recebendo do programa principal. Na linha 31, eu vou pedir para abrir justamente esse nosso arquivo aí, que foi chamado ali do programa principal. Por quê? Porque essa é a função ler. Isso quer dizer que o arquivo já está criado. Então eu vou utilizar o read. Vocês estão vendo na linha 31 que eu tenho aí um R, que é leitura. Eu estou dando permissão de leitura. Eu vou ler o que está ali. Eu não consigo escrever nesse arquivo, só ler. Eu vou chamar esse arquivo. E aí, na linha 34, o arquivo que foi criado lá na nossa primeira função, o file. Vocês lembram que foi na primeira função foi o file? Vou voltar a tela aqui, ó. Tá ali, ó. Linha 4 foi o file que foi criado, porque o arquivo foi criado o TXT foi criado aqui nesse momento. E aqui é onde acontece a leitura dele.
E aí na leitura eu chamo esse file, mando o texto lido do arquivo, e aí vai chamar justamente a leitura daquele arquivo que estiver dentro do arquivo. Após a leitura ser confirmada, for terminada, ou seja, vocês estão vendo ali que na linha 36, eu estou chamando a função EOF. Vocês lembram o que é a função EOF? FEOF? A função FEOF, ela faz uma comparação se aquele texto, se aquele arquivo, ele me responde com algo escrito, se ele é diferente de 0. Então, se o FEOF ali, ele tem alguma coisa dentro, enquanto ele está lendo, tem alguma coisa dentro, ou seja, está passando linha a linha, está lendo, não chegou ao final dela, ele continuará dentro. No momento que for diferente quanto a isso, ele passará ao final, ou seja, ele passará a finalização, o ponto final ali, o /N, e aí eu saio do arquivo e mostro em tela o texto que está armazenado dentro do arquivo. E aí eu tenho que, de novo, fechar o arquivo. Está escrevendo? Terminou de escrever? Fecha o arquivo. Vai ler? Terminou de ler? Fecha o arquivo. Sempre fechar o arquivo. Questão de segurança, questão de bom uso de memória. E aí o programa principal que vai chamar esses dois. Primeiro, programa principal ali eu tenho o intmain, chamando o início do nosso programa, onde na linha 49 eu tenho ali o char, nome, o nosso vetor nome, onde nele vai ser recebido, eu chamei como conto.txt. Então o arquivo que vai ser chamado lá no arquivo de escrita vai ser esse conto.txt. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, bem aqui, que é o momento da criação dele, que ele vai ser criado, e o programa principal, porque foi chamado a nome, o nosso vetor nome, que dentro, internamente, já está sendo esperado o conto.txt. E assim, linha 51, eu chamo uma função, a função escrever, que é a nossa função escrever. Lembra lá a função escrever? Vou voltar lá. Aqui, estou chamando essa função, void escrever. Linha 52, ler. E aí o que ele chama? Chama esse pedacinho aqui. Então os dois primeiros pedaços eles podem estar no início do nosso programa ou em arquivos separados. E aí o nosso programa principal é só esse. Escreve, chamando o que tem dentro de nome, a parte do nome, lá no nosso arquivo de escrita, e depois lê esse mesmo arquivo. Então você escreve e lê desse modo. Está o programa aqui completo. Poderia separar? Posso separar, como eu separei ali os 3 arquivos, mas ele está completo. Está lá dentro do GitHub também, vocês vão encontrar, é o exemplo 2, está lá exe2. Vocês encontram este arquivo lá no GitHub, na nossa aula. Inclusive esse daí está dentro da pasta do dia 22, tá gente? Está no dia 22. E aí ele vai gerar esse arquivo conto e dentro do arquivo conto vai ficar o que você escreveu. No caso aqui, ó, na minha telinha, o que eu fiz? Eu digito o texto e pressionei Enter para finalizar. O que apareceu lá quando eu chamei a função escrever. Quando eu chamo a escrever, ele vai lá para o início, lá na nossa função escrever. E aí, vocês percebem que a partir dessa linha aqui, está chamando a função escrever. E aí, dentro dessa função escrever aqui, vou colocar aqui, ligar, chamei a função escrever, e aí ele vai dizer o que está ali na linha 18. Digite um texto e pressione Enter ao finalizar. Quando a pessoa digitar o texto, vocês percebem ali que eu digitei um texto grande. Estou estudando muito para me tornar um grande profissional um dia. Ou seja, eu escrevi um texto gigantesco, uma frase aí, uma oração, e ela recaiu ali dentro do arquivo que foi gerado naquele momento ali, dentro da linha 14. Recaiu ali dentro daquele arquivo que eu mandei ser criado com o nome conto.txt. Conto.txt, foi ser chamado desse jeito. E aí, essa minha frase foi toda escrita lá. Lá no programa principal, na linha 49, eu vou chamar agora a função ler. Quando eu chamo a função ler, eu estou chamando
Linha 28. Chamei a função ler, ele vai fazer agora a leitura do arquivo. Quando é feita a leitura do arquivo, o que acontece? Ele é mostrado ali em tela, texto lido do arquivo. Eu coloquei essa linha, texto lido do arquivo, nem precisava contar isso. É só para mostrar a divisão. E aí mostra o que está escrito. Ele está lendo isso dentro do arquivo. E dentro do arquivo a gente está vendo que está a minha frase completa lá dentro. Se você abrir o TXT, vai estar essa frase completa também. Está aqui, ó. TXT também com a frase lá guardadinha. Então ele escreveu lá e fez desse jeito. Ah, Rildo, mas vamos pensar o seguinte. E se esse programa principal ali, esse que está no cantinho direito, aquela escrever, ler, se eu colocasse não automático daquele modo, ele chegou na linha 48 e ele já ativou a função. E se eu colocasse ali um switch? Se eu colocasse esse switch que chamasse a função escrever, clique 1 para chamar, para escrever, clique 2 para ler o arquivo. Então, se eu colocasse 2 para ler o arquivo, toda vez que eu clicasse 2, ele ia mostrar o que já está dentro daquele texto. E o que está dentro do texto? Ah, o arquivo conto.txt já estava escrito. Numa segunda execução, ele já está escrito. Então, ele vai mostrar em tela o texto. Ele conseguiria mostrar em tela o texto. E assim, é dessa forma que a gente sai adicionando e lendo vários textos. Ah, eu posso colocar um TXT escrito à parte, um TXT que já tem vários textos? Posso. E aí eu chamo lá a nossa função ler e ele vai ler inteiramente esse texto e mostrar em tela. Tá, Rildo, mostrando em tela esse arquivo, serve de quê para nós? Para esse momento só serve que a gente está criando um arquivo e entendendo como fazer a leitura. Mas se a gente for pensar o uso do que aprendemos agora, o uso disso em um espectro mais amplo, a gente entende o seguinte, essa leitura de arquivo pode servir para quê? Pode servir que dentro dessa estrutura, dentro desse nosso arquivo, eu posso guardar registros e fazer a busca. Lembra da aula de ontem que eu falei sobre o registro de alunos com suas notas? A gente poderia procurar esse registro de notas. A gente poderia também utilizar, ao invés de registro de notas, eu poderia colocar ali, naquele registro, a energia do chefão do meu jogo, eu poderia colocar a força do chefão do meu jogo e buscando isso. A gente usa arquivo TXT para criar jogos? Não. Aí vocês, aquela galerinha que já está pronta e que já começou a procurar, pesquisar um pouquinho sobre criação de jogos, vocês já devem ter encontrado que lá a programação utilizada para jogos, o arquivo gerado em programação para jogos, é o arquivo Lua, o arquivo .lua. Então, ao invés de criar um conto.txt, eu teria criado um conto.lua. E aí sim, o arquivo do tipo Lua demonstra que é um arquivo que guarda esses dados para um jogo e é ali que eu posso guardar dados como os dados da energia do chefe, os dados como é a gravidade do meu jogo, eu guardo todos esses itens, fica ali. Rildo, e por que o arquivo Lua? Por que eu vou utilizar o arquivo Lua ao invés de utilizar o TXT? O TXT ele tem a problemática de poder ser aberto em qualquer programa. Já o Lua, se você quiser, você deixa ele compactado, você deixa ele modificado, encriptado, aumentando a segurança ali do teu joguinho. Então, desse modo aí, ele é específico para o uso de jogos. Além de, é claro, com o arquivo Lua, eu já expandi nosso conhecimento aqui, o arquivo Lua pode ser lido em diversos programas que servem justamente para, são as chamadas engines, as frameworks para criação de jogos, eles já trabalham diretamente com esse tipo de arquivo, criando isso. Então, para aqueles que estão aí pensando realmente em criar jogos, como eu estou vendo ali o Francisco Michael, mandando mensagem para a gente perguntando sobre plataforma de jogo, esse arquivo, com certeza, esse tipo de arquivo vai ser muito usado ainda, vocês vão ver muito, e ele é muito próximo de um arquivo TXT, em tamanho, estrutura, até a leitura, o Notepad++ consegue ler o arquivo Lua também, desse modo que a gente vê em tela. Podemos ler e gravar linha a linha os dados em um arquivo. Esta abordagem é indicada quando trabalhamos com strings. Vejamos o programa que cria um arquivo texto e grava nele uma linha por vez. A gente já viu fazer isso aqui, gravar linha a linha. Ah, eu quero que
tem a quebra de linha. Eu quero colocar todo esse texto que está na tela de vocês aí agora. Eu quero colocar ele ser gravado. Ah, mas fica numa linha extensa, fica numa linha, fica compridão. Olha aí como é que ficou aqui, gente. Ah, eu queria que tivesse uma quebra de linha bem ali, ó, para ficar mais tipo um poema. Eu quero cada linha, cada espaço, eu quero ficar bonitinho, indentar isso. Tem como fazer isso? Tem. É utilizando, ó, justamente a gente vai ver agora nesse arquivo. A gente já fez isso aqui, tá? A gente já utilizou essa estratégia, mas eu estou trazendo mais exemplo para vocês. Vamos pensar que eu estou criando, quero um arquivo gigantesco aqui que eu vou criar itens internos para ele fazer essa leitura. Nesse nosso arquivo, o que vai ter? Linha 1. A partir da linha 1 eu tenho as bibliotecas naturais, a stdio e a lib, que a gente vai utilizar ali, porque eu estou chamando a lib, porque eu vou chamar um system pause ali no finalzinho, encerrar o nosso programa. Começa o programa na linha 5. Linha 7, eu vou criar o nosso ponteiro para o arquivo. Isso aqui a gente já fez, já sabe que toda vez eu tenho que criar um ponteiro para reservar o endereço do arquivo externo. Tá lá, do tipo file, está criado. Linha 9, eu chamo esse meu endereço agora e vou chamar o Fopen. Vou abrir o nosso arquivo para fazer a escrita. Dentro desse arquivo eu vou chamar ele de teste str.txt. E disse que esse arquivo estou dando a permissão de escrita, tá lá o Wzinho. E aí vem a partir da linha 11 até a linha 16, eu chamando pelo fputs, ou seja, escrita direta, dentro do nosso arquivo, o nosso arquivo externo lá. Chamei o ponteiro, vamos ver só essa linha aqui, gente. Chamei o ponteiro, os parâmetros que eu estou passando, chamando o ponteiro, e o que eu quero que seja escrito. A gente sabe que o fputs é justamente isso, essa escrita, gravação do primeiro parâmetro em cima do segundo parâmetro. É isso que a fputs faz. E por que você está utilizando a fputs? Porque é uma frase gigantesca aí que eu queria quebrar essa linha. E eu poderia ter pedido para a pessoa digitar, mas eu quis utilizar o fputs aqui, ou seja, a gravação direta do que está ali dentro do nosso algoritmo. E aí chamei linha a linha o fputs ali para gravar linha a linha no nosso texto. Mas o que aconteceria se eu fizesse essa gravação aí, desse modo aí, se eu fizesse do que a gente já vem fazendo até agora? Eu continuaria na mesma linha, todo esse texto ficaria em uma só linha. Mas eu não quero, eu quero quebra linha a linha. Então você vai utilizar uma estratégia agora com fputs, mas recebendo o que está escrito, com a pessoa digitando em tela. E cada fputs vai estar uma linha. E aí você quebra o que está naquela linha e passa adiante. Ou seja, cada chamada do fputs, eu quero que seja uma linha. No momento que eu clicar no Enter, eu salto a linha. Não é assim que funciona, até mesmo dentro do nosso Word. Você está digitando ali, eu quero saltar para a próxima linha. Clica no Enter, não é isso? O Enter ele funciona como o quê? Funciona como /N. Então eu estou saltando a próxima linha. E é o que está acontecendo aqui. Quer dizer então, Rildo, que no Word, toda vez que eu estou digitando, eu estou chamando o fputs para gravar no meu arquivo? Isso. E quando eu clico no Enter, eu estou encerrando aquela linha do fputs? Isso, porque eu estou colocando /N. E estou indo para a próxima linha. Aí eu reabro o arquivo de novo. Ou seja, a cada linha 11, eu chamei o arquivo. Linha 12, chamei de novo o arquivo. Ou seja, eu fico chamando ele, deixando ele na memória, porque eu não fechei ele, deixando ele na memória ali todo o tempo a ser escrito. E aí, chega na linha 17, eu vou fechar ali, chamo o fclose, tenho que fechar o arquivo e fecho aquele nosso arquivo txt. Após isso, nós temos ali as linhas 18 e 19, somente chamando o system para encerrar o nosso programa. A linha 18 está ali chamando system type test str.txt, é só algo como segurança que o system mostra para o sistema que é para encerrar, para fechar aquilo dali. Outra coisa que vocês podem perceber, que acontece aqui nessa transição, eu estou gravando o que está direto no nosso código, direto dentro do nosso arquivo. O que está gravado no nosso código, você percebe que ele tem acentos, ele tem ali toda a codificação, os caracteres especiais, e o modo como foi gravado dentro do nosso txt
está correto, tem ali os acentos, tudo bonitinho. Mas na tela, vocês estão vendo na telinha preta ali do DOS, lá no topo, tá errado aquilo dali. Olha lá a palavra egoísmo, ficou errado, ficou com um Y. Ali onde tem a generosidade na segunda linha, o F apareceu um U maiúsculo. Vocês estão percebendo que está todo errado? Por quê? A gente não está utilizando aquela nossa biblioteca Locale. Eu deixei desse jeito para que vocês percebam o seguinte: a Locale, ela é para uso, ela servirá para uso de caracteres especiais, para que isso seja utilizado na nossa tela, no nosso DOS. Mas percebam que eu não chamei a Locale, e quando eu insiro, eu mando escrever o arquivo com acento, com caracteres especiais, no arquivo fica do jeito que eu escrevi. Por quê? Porque ele não está ligado a essa questão do uso da Locale. Ele escreve exatamente o que você mandar. Então, se eu bem aqui, lá no nosso começo, na linha 9, onde eu coloquei o W, eu tivesse colocado WB, eu estou dizendo que é para escrever do modo binário. Então, aí sim ia ficar tudo do modo binário ali. Porque ele escreve, o comando aceita do jeito que tu mandou. Tu mandou uma palavra com acento, mandei a palavra país, com acento ali, então ele vai escrever daquele jeito. Mas se você não chamar a Locale, no nosso arquivo, o DOS, ele não vai mostrar o nome correto. Mas a Locale, ela serve para a nossa telinha preta ali, tá, gente? Serve para isso. Então, essa tela de execução. E para o arquivo, não. Seria ideal a gente implementar essa questão aí para ficar todo perfeito o nosso programa? Seria. Eu deixei desse jeito para que vocês percebam que a Locale, ela não serve para arrumar essa questão sobre caracteres em arquivos. O arquivo vai ser escrito conforme você passar. Não importa o que você passar, o símbolo que você passar. É assim que será escrito dentro daquele arquivo. Vamos continuar algumas atividades aqui, a gente viu até na aula anterior. Faça um programa que lê do teclado os dados de 3 alunos. Os dados são os mesmos do exercício anterior, que a gente viu aquela questão dos 3 alunos, de colocar o nome, de colocar o CPF, de colocar uma nota. Utilize um vetor de registro de tamanho 3. Imprima na tela o nome dos alunos com as suas médias. Então, é basicamente o uso do nosso registro. Lá no início tem o nosso registro, ficou pequenininho esse daqui, viu? Código grande, é por isso que eu tento do máximo diminuir esse nosso código. Essa tela ficou bem miudinha. Então depois vocês dão uma olhada bem nela, que é a continuação do exercício da nossa última aula. Mas o que tem nele para fazer essa nossa tela? Primeiro passo, tem que ter uma estrutura, o nosso struct. Dentro do struct eu chamo CPF, o nome e nota. É a estrutura armazenando os nossos vetores e variáveis. Após isso, a gente cria uma variável e nessa variável, sim, eu vou chamar aquela estrutura. Logo a seguir, a gente tem ali o início do nosso programa principal. Nosso programa principal que é aquele pedido. Digite o nome do aluno, digite a nota, o passo a passo que a gente está vendo aqui, ó. Digite o nome do aluno, digite o CPF. E cada um dos 3, porque eu passei um laço de 3 aí. Aí cada passada dessa vai implementando. E após essa implementação, a mágica acontece ali na linha, no último laço ali, onde a média vai receber justamente a média daquele aluno ali com as notas digitadas e mostrado em tela. Eu peço para que depois vocês dêem uma olhada melhor nesse nosso exemplo aqui, porque a tela ficou bem miudinha, ficou pequeno demais para a gente. Vamos olhar a outra aqui. Olha esse daqui, ó, o tamanho dessa tela de resultado. Ficou gigantesca. Por quê? O que ele pede aqui nessa nossa atividade? Um programa que lê os dados de um estoque de loja. Cada produto do estoque possui um código inteiro, ó, um código que é um número inteiro, uma quantidade que é um número inteiro e um preço que é em real. Armazena esses dados em um vetor de registro de 5 posições, ou seja, vai ter que criar um registro, ou seja, um registro que dentro tem ali o vetor com as 5 posições. Você lembra que eu falei na última aula? Cada estrutura, cada struct é como se fosse uma página. Quando você chama uma variável, você vai chamar somente uma página. Quando você chama essa sua estrutura por vetor, é como se você estivesse construindo várias páginas do seu livro.
Então, tentem, se experimentem a fazer isso, quando vocês criarem um struct, chamá-lo por vetor. Porque quando chamam ele por vetor, ele cria essa estrutura como se fosse um livro. Eu quero então uma estrutura que tenha 100 funcionários. Então, você vai criar um vetor para chamar esse struct único, um único struct, uma única estrutura, 100 vezes. Você chama a estrutura, o molde. E aí o preenchimento vai ficar, esse preenchimento vai ficar dentro daquela posição do vetor. Além disso, nessa minha atividade aqui, eu peço que crie um novo vetor de registro, copie apenas aqueles produtos digitados no item, que custam acima de 10, imprima a média de preço dos produtos que custam acima de 10 e, por último, imprima todos os produtos que custam mais de 10. Gente, peraí, mas essa nossa atividade aqui, ela está extrema. Se a gente for pensar, essa atividade desse nível aqui é o que vocês vão encontrar quando alguém contratar vocês. Eu estou colocando já esses exemplos maiores para que vocês percebam o funcionamento deles e que vocês vejam que o uso desse algoritmo é o que é pedido no mundo real. Ele vai servir até para futuro de vocês. Digamos que você, na sua cidadezinha aí, o dono do mercadinho vai falar assim: ei, eu queria que você fizesse um programa aqui para ficar no meu computador aqui, para atendimento no meu caixa, que ele guardasse aqui os valores aqui dos meus produtos. Tem como você fazer isso para mim? Aí você vai lembrar desse programinha que o Rio está mostrando aqui. Você vai lembrar da utilização de algo como uma estrutura, o nosso struct, o registro. Você vai lembrar que eu vou colocar aqui essa estrutura sendo repetida em vetor. Então você vai utilizar desse modo. E aí a gente vê nesse programinha ali, inicialmente ele pede o código do produto, quantidade do produto, preço do produto. Ele nem está pedindo o nome do produto, seria interessante até depois adicionar o nome daquele produto. Isso aqui é interessante ficar até dentro de uma base de dados. E aí ele pede esses produtos 5 vezes, 5 produtos. Chega ali no final, ele vai mostrar a média dos produtos. Qual foi a média acima de R$10, ele mostrou quanto que é ali. No caso ali nessa minha digitação deu 47,8. E aí mostrar cada um dos produtos ali com a sua quantidade e valor deles ali. Apesar do programa parecer tão grande assim, o código não ficou tão grande quanto poderia ser. Vamos para a primeira parte desse nosso código. A primeira parte dele diz o seguinte: eu tenho que criar a estrutura. Vocês estão vendo a estrutura? A estrutura que eu chamei estrutura loja tem o quê? Quantidade, código e preço, sendo quantidade e código do tipo inteiro e o preço do tipo float, porque nós precisamos utilizar a vírgula ali nos preços. Depois disso, no meu programa principal, ali na linha 10, eu estou criando o meu vetor e diz que esse meu vetor vai ser do tipo struct loja, ou seja, é a estrutura loja. E se eu criar uma estrutura diferente, criar a estrutura funcionários, estrutura produtos, eu vou chamar ali naquele meu novo vetor aquele tipo de estrutura. A estrutura que eu estou chamando é a estrutura do tipo loja. Então, o meu vetor vai ser um struct do tipo loja. E criei um outro chamado estoque2, também que segue a mesma estrutura do tipo loja. Ou seja, eu criei os dois porque eu quero fazer a transição daqueles produtos que tem em cima daquela média. E aí vem na linha 13, eu faço ali o nosso laço 5 vezes, preenchendo os produtos da linha 15 à linha 20, cada um dos itens dentro dessa minha estrutura. É repetido durante 5 vezes, porque são 5 produtos que tem que ser cadastrado. E após isso, após esse cadastro, aí sim a gente faz a leitura, vamos para a segunda parte logo, a gente faz a leitura de item a item, e aí busca a média de item a item, onde é mostrado a média total dos meus itens. E por fim, eu quero que mostre todos os meus produtos, entra o laço ali a partir da linha 41, onde passa-se todo o vetor, vendo toda a estrutura, buscando item a item. Vocês percebem ali que não tem nem a quebra de linha, eu nem quis a quebra de linha para a gente ficar mais conciso, para caber na nossa tela. O código ficou enorme. Nosso código aí já está chegando a 54 linhas de código aí em cima disso. E a gente viu que a leitura mesmo, ela vem no laço que está da linha 43 à linha 47. Então, essa estrutura de laço, ela sai buscando ali item a item dentro desse registro e mostrando em tela. E percebam que eu nem fiz nada sobre a leitura de
uma possível codificação que tenha dado erro. Mas a gente pode fazer isso em trabalhos futuros. Turminha, chegou aquele nosso momento, nosso intervalo, nossos 20 minutinhos, e já já a gente retorna. Até mais.